Olá, meus queridos estudantes! Sejam todos bem-vindos à 23ª aula de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Daniela e ministro aulas na cidade de São José dos Pinhais. O objetivo da aula de hoje é relembrar as características do gênero reportagem, empregar adequadamente as orações subordinadas, substantivas, objetivas, indiretas. Antes de darmos início à nossa aula, nós iremos relembrar um pouquinho do que é a reportagem. A reportagem, ela é muito importante para nós. Todos nós deveríamos ler reportagens. Professora, mas o que é uma reportagem? A reportagem, ela é um gênero jornalístico, fica muito próximo da notícia. E os dois têm o objetivo de nos passar informações. Mas, professora, como nós poderíamos diferenciar a reportagem da notícia? É muito fácil. A notícia, ela é mais sucinta, na verdade, o repórter, ele se preocupa em noticiar a reportagem de uma forma bem tranquila. A reportagem, ela é bem mais aprofundada, ela tem mais detalhes e tem até, muitas vezes, depoimentos. Para isso, a professora trouxe um trecho de uma reportagem que nós iremos ler agora. Prestem atenção. Viva a nova TV! Diga olá para a televisão do futuro. Ela permite assistir ao que você quer, quando quer. A segunda tela é um tablet ou smartphone. E o engajamento nas redes sociais torna-se mais importante do que a audiência. Preparado para essa revolução? De acordo com esse trecho, nós iremos agora realizar algumas atividades. Lembre-se, sempre retomando o gênero reportagem. Vamos lá? Atividade 1. O texto introduz uma reportagem a respeito do futuro da televisão, destacando que as tecnologias a ela incorporadas serão responsáveis por: letra A, estimular a substituição dos antigos aparelhos de TV. Letra B, transformar a televisão no principal meio de acesso às redes sociais. Letra C, renovar técnicas de apresentação de programas e de capacitação de imagens. Letra D, minimizar a importância dessa ferramenta como meio de comunicação. É muito fácil, porque nós estudamos e relembramos reportagem. Agora é com você. Vamos responder?
Foi muito fácil, não foi? Eu tenho certeza que vocês acertaram a alternativa. Vamos conferi-la? A resposta da atividade 1, então, para aqueles que marcaram letra B, acertaram. Transformar a televisão no principal meio de acesso às redes sociais, pois ela nos traz muitas informações e renovações que poderão nos auxiliar a resolver os problemas que hoje enfrentamos na sociedade. Muito bem, para a próxima atividade, prestem atenção. De acordo com o texto apresentado, a reportagem, o fragmento que nós acabamos de ler, estamos preparados para essa revolução? Justifique. Vamos justificar esta atividade? E aí, vamos ver como que está a argumentação de vocês com a resposta?
Sim, estamos vivendo uma nova era e a busca nesse engajamento remete a uma ação voluntária, que através do avanço tecnológico obtido na atualidade, são poderosos para o levantamento e soluções de problemas na sociedade. Como eu disse a vocês, ela vem para nos auxiliar a resolver os problemas que estamos enfrentando. Muito bem? Agora, vamos analisar um quiz. Nesse quiz, nós vamos retomar o gênero reportagem. Assinale o que for falso quanto ao texto lido. Letra A. Devem-se relatar os fatos com clareza. Letra B. Os fatos devem ser expostos com rigor e objetividade. Letra C. Apresenta uma linguagem de fácil compreensão, atingindo todas as camadas da população. Letra D. O autor faz julgamentos negativos sobre os meios de comunicação. Então, de acordo com a reportagem, qual alternativa vocês marcariam? Muito fácil, não é mesmo? Vamos à resposta? Para aqueles que marcaram a letra D, acertaram. O autor faz julgamentos negativos sobre os meios de comunicação? Não, em nenhum momento ele julga esses meios, e sim diz que ele vem nos auxiliar no dia a dia de nossas vidas. Temos aqui outro quiz. Prestem atenção. A esse tipo de texto dá-se o nome de: letra A, crônica. Letra B, reportagem.
Letra C, conto. Letra D, artigo de opinião? Vamos tentar responder? Se vocês prestaram atenção na aula, com certeza vocês marcaram a letra B, reportagem. Mas, professora, por que letra B? A crônica, nós sabemos que é um relato curto, que vem ironia, que são textos cotidianos. Já o conto, ele vem com desfecho, clímax, tem toda uma narrativa que envolve até fantasia. E o artigo de opinião é um texto argumentativo que fala sobre algum tema atual. Muito bem? Agora, na atividade 3. Qual a diferença entre uma notícia e uma reportagem? Você se recorda? Se vocês prestaram mesmo atenção, no início da nossa aula eu deixei claro para vocês como nós podemos diferenciar uma notícia de uma reportagem. Vamos lá? Anotem em seus cadernos.
Conseguiram responder? Vamos à resposta? Dentre outras diferenças que podem surgir entre esses gêneros discursivos, vale lembrar que a notícia apresenta um tema atual de modo inteiramente informativo, enquanto a reportagem aprofunda-se mais sobre os temas sociais e de interesse da sociedade, apresentando ingredientes críticos. Como eu havia dito, a reportagem, ela busca aprofundar naquilo que vai ser passado através dela, ok? Ficou claro para vocês? Então, vamos dar continuidade à nossa aula. A reportagem serve para informar os leitores, espectadores e ouvintes de algo que está acontecendo em algum lugar. Deve-se apresentar uma linguagem de fácil compreensão, atingindo todas as camadas da população e se baseia em fatos verídicos e reais. Aqui nós retomamos tudo o que nós falamos nessa aula sobre reportagem. Em seguida, nós vamos fazer uma análise linguística sobre oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Vamos relembrar. A oração, ela pode ser coordenada e subordinada. A oração coordenada, ela é independente. Ela não precisa de outra para que ela tenha sentido. Já a oração subordinada, ela depende da oração principal. O que é isso, professora? Eu tenho a oração principal que manda e a oração subordinada que obedece. A oração, gravem isso, a oração principal manda, a subordinada obedece. Como que nós falamos isso gramaticalmente? A oração principal, ela tem a subordinada que tem a função sintática diante da oração principal. Então, vocês poderiam me perguntar, professora, o que é então a oração substantiva? Ela vai exercer no período simples a ação de um substantivo. Quais são essas ações? Pode ser de sujeito, pode ser de objeto direto, pode ser de objeto indireto, ela pode ser apositiva, ela pode ser predicativa e ela pode ser completiva nominal. Entretanto, então, nós temos 6 possibilidades. E isso não vai mudar quando nós formos trabalhar com as orações subordinadas substantivas, porque todo o período vai relacionar-se à oração principal seguida de um objeto direto, ou de um objeto indireto, ou de uma oração subordinada predicativa, aquelas que vocês já viram na aula passada. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem retomar as aulas anteriores e saná-las, ok? Prestem atenção na aula sobre oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. A oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta é aquela que exerce a função de objeto indireto do verbo na oração principal. Foi aquilo que eu disse para você. Se ela é subordinada, ela depende de outra. Se ela depende de outra, eu preciso que ela tenha um conectivo para que ela tenha entendimento, ou seja, ela vai ter uma função sintática a oração principal. Nesse caso, qual é a oração? Qual é a função sintática que ela teria? A de objeto indireto. Olhem o exemplo que eu trouxe para vocês. Ela permite assistir ao que você quer. Quando nós analisamos a oração principal, nós percebemos de cara que ela encontra-se aqui. Ela permite assistir. Geralmente, quando nós estudamos as objetivas indiretas, nós podemos fazer algumas perguntas. Então, eu posso dizer, professora, ela permite assistir a quê? Você percebe que você precisa de algo para complementar a oração principal. Nesse caso, é a função sintática que ela deverá exercer na oração. Então, aqui vocês vão perceber que na segunda da oração, ela vem complementar
A primeira, que é a oração principal, ao que você quer. Então, ela permite assistir. A quê, professora? Ao que você quer. Quando nós identificamos isso, nós sabemos classificá-la como oração subordinada, objetiva, indireta. Entenderam? Vamos a mais um exemplo. Prestem atenção, é um exemplo muito interessante. Sua roupa precisa de alguém para passear. A oração principal aqui também fica muito clara. Sua roupa precisa. Professora, a sua roupa precisa de quê? Prestem atenção, você já descobre qual é a classificação com simples perguntas que vocês fizerem. Então, logo a subordinada que vem para completar o sentido, ou seja, vem acrescentar a função sintática da oração principal, ela já vem respondendo em seguida. Então, se eu preciso de quê? Eu preciso de alguma coisa. Então, de alguém para passear. Viu? Sua roupa precisa de quem? De alguém para passear. Vocês entenderam que para toda a oração principal, a subordinada, ela vem complementar, ela vem dar uma função sintática, por isso a importância de vocês reverem as aulas anteriores e gravarem quais são as classificações das orações subordinadas substantivas, ok? Vamos à nossa primeira atividade sobre as orações subordinadas, substantivas, objetivas, indiretas. Prestem atenção. Os homens sempre se esquecem de que somos todos mortais. A oração destacada é: letra A, substantiva completiva nominal. Letra B, substantiva objetiva indireta. Letra C, substantiva predicativa. Letra D, substantiva objetiva direta. Então, se vocês analisarem que ela tem uma função sintática sobre a substantiva, eu tenho a certeza de que vocês irão acertar. Vamos tentar? Vamos para a resposta? Quem marcou a letra B está correta. Ela é substantiva, objetiva, indireta. Por que ela não seria completiva nominal? Porque ela não vem completando o nome da oração principal. E também não é predicativa, porque também não é ela não tem a função sintática de predicativo da oração principal. E objetiva direta, que é o mesmo caso, ela não faz essa função. E lembramos, né, da preposição que precede essa oração subordinada, ok? Agora vamos a algumas dicas para que vocês possam reforçar a aula de hoje.
Como identificar a oração objetiva indireta? A oração exerce função de objeto indireto que complementa um verbo transitivo indireto e leva uma preposição. Portanto, neste caso, pode-se substituir por disto, nisto, a isto, entre outros. Para identificar uma oração substantiva objetiva indireta, temos aqui mais alguns exemplos. Gostaria de lembrá-los de que não sairei hoje. Gostaria de lembrá-los disto. Eu acredito no que você me contou. Eu acredito nisso. Nisto. Carla respondeu o que haviam perguntado. Carla respondeu o quê? A isto. Essas dicas são importantes para que vocês percebam que elas vêm sempre precedida pela preposição. Nessa atividade 5, para fixarmos o que foi estudado sobre as orações subordinadas substantivas, faça um quadro comparativo entre elas em seu caderno. Vocês farão um quadro e vão destacar, vão comparar o que a oração substantiva objetiva direta tem, diferentemente da oração substantiva objetiva indireta. Para isso, façam o quadro e logo em seguida faremos a correção.
Então, conseguiram fazer o quadro comparativo? Vamos analisar juntos? Na oração subordinada substantiva objetiva direta, é o objeto direto da oração principal. Haverá sujeito na oração principal e a oração subordinada responde à pergunta o que ou quem, feita ao verbo da oração principal. Já na oração subordinada substantiva objetiva indireta, possui sujeito na oração principal. A oração subordinada responde à pergunta feita com uma preposição de, em, a, com, para, de que, de quem, para quem, com quem. Sempre virá com uma preposição antes da conjunção e completa o verbo da oração principal. Com esse quadro, ficará bem mais fácil de vocês estudarem em casa e aprofundarem para as novas atividades. Então, vamos ao resumo da aula de hoje. Revisamos os conhecimentos acerca do gênero reportagem, relembramos a estrutura da oração subordinada substantiva objetiva indireta, comparando-a com oração subordinada substantiva objetiva direta, estudada na aula anterior. Aqui, para que vocês possam pesquisar, saber mais um pouco e fazer algumas atividades online, fica uma dica de alguns sites para que vocês possam acessar. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até a próxima. Um beijo!